Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um React aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Você que não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, deixe o seu like, ajude no nosso crescimento para que nós possamos continuar mantendo vocês sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Fique aí com o vídeo trazendo informações dos bastidores do que está acontecendo no nosso time de coração. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações! Do Flamengo agora que voltou a trabalhar de olho no jogo das quartas de final pela Copa do Brasil, mas teve a apresentação de um novo jogador por lá. Terceiro dia de portas abertas no Ninho do Urubu, terceira apresentação seguida de reforço. Hora de Gonzalo Plata, atacante equatoriano, 23 anos, ex-Al-Sadd do Catar. Orgulhoso de vestir a camisa 45 do Flamengo, Plata mostrou já saber como é o calendário brasileiro e se derreteu pela torcida rubro-negra. Me hablaron que aquí la intensidad es muy fuerte para donde yo vengo en Qatar, que no es nada comparado a lo que es acá. Me hablaron que aquí juegan muchos partidos durante el año, que tengo que estar físicamente y mentalmente bien para poder rendir todo el año. Desde que firmé, sé que el estadio aquí siempre son 50, 60 mil personas, torcedores de Flamengo que son locos aquí por el fútbol. No me imagino el día de mi debut. Yo espero poder hacer cosas muy importantes cuando juegue, poder marcar gol y que todos griten allí el gol ahí o que aplaudan cada vez que hago algo bueno. La verdad es que va a ser un día muy especial para mí. Plata é a quarta contratação do Flamengo para esta janela de meio de temporada. Uma janela que não prometia ser tão farta assim, mas diante das lesões de Cebolinha, Vinha e agora de Pedro, ela encorpou. E quem sabe pode ganhar ainda mais um nome. O clube ainda busca opções no mercado. O francês Martial, com passagem por Manchester United, é uma possibilidade por estar sem contrato. Pesam contra os altos valores e o fato de não atuar desde dezembro de 2023. Financeiramente, o clube tenta amenizar a perda de Pedro com um mecanismo de proteção contra lesões na FIFA. O processo é demorado, tem limite de 7,5 milhões de dólares por ano, mas está em curso. Por enquanto, as soluções são mesmo caseiras. Arrascaeta e Gabigol devem voltar ao time na quinta contra o Bahia pela Copa do Brasil. O sonhado encontro de Plata com a torcida deve mesmo ficar para o fim de semana no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vem a África do Sul, se defende bem. Ter a informação a respeito do o que o Flamengo decidiu fazer em relação ao substituto do Pedro, porque o Flamengo queria a contratação de um jogador para substituir o Pedro, lesionado, lamentavelmente, num treino da seleção brasileira. Só volta a jogar o ano que vem. O Pedro deve ficar cerca de 9 meses fora do futebol, João. O Flamengo decidiu o que vai fazer. O Flamengo já sabe o que vai fazer para substituir o Pedro. E sabe o que o Flamengo vai fazer? Não vai contratar ninguém. O substituto de Pedro será ele, que recentemente esteve aí no noticiário do Corinthians. Gabigol. É isso. O Flamengo vai apostar numa recuperação de Gabriel Barbosa. Cereto, convenhamos aqui. Há pelo menos 2 anos, quase, o Gabigol não está bem. Ele caiu muito de produção. Ainda teve aquele problema lá de suspensão, porque se recusou a fazer um exame antidoping, aquela coisa toda. Então, desde a final da Libertadores de 2022, e que aconteceu ali no final do mês de outubro de 2022, de lá para cá, o Gabi, que nós estamos vendo aí, ele vem muito mal. Ele tem um contrato que termina no dia 31 de dezembro agora. Então, Cereto e amigos que estão acompanhando essa live,
ele tem uma chance dada pelo destino, para que ele, em 3 meses, possa mudar essa história. Ele é considerado o cara que pode ocupar esse lugar do Pedro. Por quê? O Flamengo tem para jogar ali, além do Gabigol, o Carlinhos, que é um jogador que se destacou, né, no Nova Iguaçu, e inclusive iniciou a carreira aí no Corinthians, né, nas categorias de base do Corinthians, mas é considerado um jogador para compor o elenco. E o Bruno Henrique é um jogador que vem atuando também nessa função, mas não é a dele. Ele vem jogando improvisado. Então, inevitavelmente, o Gabriel ele terá oportunidade. Resta saber se serão muitas, se o Tite dará essa chance para ele, eu acredito que sim, por causa da emergência, e se ele vai corresponder. Mas o destino coloca, de novo, uma grande oportunidade na trajetória de Gabigol. Quem diria, hein, Cereto? Quem diria? Agora, será que ele desaprendeu a jogar futebol? Porque ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, da história recente do Flamengo, e um dos maiores ídolos de toda a história do Flamengo, pelo que ele representou, pelo que ele fez de gols importantes, né, sobretudo na Libertadores da América. Todo mundo se lembra daquela virada do Flamengo sobre o River Plate, e ele marcou os 2 gols, sendo fundamental, absolutamente fundamental. O que acontece com o Gabigol, João? Essa é uma pergunta dificílima, Cereto. Eu tenho uma desconfiança, né? Porque quem vê o Gabriel jogando hoje, e você coloca aí no YouTube as partidas dele em 2019, 2020, 2021, até mesmo 2022, era um jogador completamente diferente. A impressão que ele passa é que ele desaprendeu a jogar futebol. É incrível como caiu o nível do Gabriel. Mas eu tenho a impressão, isso é uma desconfiança e uma opinião minha, não é uma informação. Quando ele ganha a 2ª Libertadores da América pelo Flamengo, e ele faz o título da Libertadores em 2022, realmente ele aumentou ainda mais a sua grandeza na história do clube. E logo depois ele veste a camisa 10 de Zico. A partir desse momento, Cereto, ele afundou. Porque eu acho que ele se perdeu completamente nessa história e ninguém foi capaz de segurá-lo e colocar os pés dele no chão. Ele realmente muito grande, enorme na história do Flamengo, mas quando ele veste a camisa do Zico, eu acho que em um determinado momento ele se sentiu tão grande quanto o Zico na história do Flamengo, e talvez tenha sido isso que o principal motivo do Gabriel ter caído tanto de produção, né? Miguel Games participando conosco. E o Gabigol esteve no noticiário do Corinthians essa semana, porque o Marco Belo, repórter aqui da Rádio Transamérica, trouxe a informação de que a patrocinadora do Corinthians teria feito um acordo verbal com o Gabigol para a próxima temporada. O Marco Belo é muito bem informado, né? Então, é uma informação que eu respeito e respeito muito, porque ele costuma acertar. Não falaria isso se fosse bobagem. O fato é que no final do ano o Gabigol estará livre para assinar um contrato com qualquer outra equipe que bem entender. Já se falou em Palmeiras. Já pode assinar nesse momento, inclusive, se ele quiser, ele já pode assinar agora. Já pode assinar. Inclusive com o Flamengo, mas que parece que não quer o Gabigol, não quer renovar com o Gabigol, né? Aí é que entra a curiosidade dessa situação que ele passa a viver agora, Cereto. Esses 3 meses que vem por aí, com momentos decisivos de Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, isso pode mudar o rumo dessa história. Neste momento, nós estamos no início aí do mês de setembro, hoje é dia 9 de setembro, eu digo a você que a tendência é que ele não fique no Flamengo. E por que não uma dupla Depay e Gabigol ano que vem no Timão? Nossa. Eu não descarto essa possibilidade. Eu não descarto. Agora, ele terá 3 meses até o final do seu contrato com momentos muito importantes. E se ele aparecer e decidir, como já fez muitas vezes,
isso pode mudar o rumo dessa história. Aí é que está a situação que nós temos que observar, Felipe. E está nos pés dele mudar a situação. João Guilherme, o Gabigol vai entrar em forma no Flamengo para estourar no nosso timão em 2025. Ele é muito Corinthians. Veja os posts na página dele sobre o Depay. Rafael Freitas tá torcendo para ele entrar em forma no Flamengo para depois vir para o Corinthians. Olha como é que é o pensamento do torcedor, João. Claro, cada um quer ver o seu lado, né? Agora, é o que eu disse aqui, Rafael, um abraço para você, Rafael, tudo de bom. Eu não descarto não, cara, que ele esteja no Corinthians ano que vem, ao lado do Depay. Inclusive, eles podem jogar perfeitamente juntos ali no ataque, né? Eles têm até características parecidas. São jogadores de movimentação, não são aqueles atacantes que ficam mais fixos na área, como, por exemplo, o Pedro é. Não, eles são jogadores que se movimentam muito. Então é perfeitamente possível encaixar. Vamos ver. Olha, eu diria que vai depender do Gabriel, né, se ele vai entrar em forma. Ele está muito mal. O nível dele hoje de atuação é muito abaixo de todos os momentos da carreira dele. Desde quando ele surgiu no Santos. Na Europa ele não jogou. Ele teve pouquíssimas oportunidades, então a gente não pode falar dele na Europa. Depois que ele voltou para o Santos e depois que ele chegou ao Flamengo, ele nunca esteve tão mal na carreira dele. Então, realmente, vai ser necessária uma reviravolta, um comprometimento, um empenho muito grande do Gabigol para ele voltar. E na quinta, ele hoje já treinou ao lado do Arrascaeta no campo do Ninho do Urubu. Então, a chance dele jogar quinta contra o Bahia pela Copa do Brasil, ela é bem grande, viu, Cereto? Olha só, possibilidade boa, inclusive, então, do Gabigol jogar contra o Bahia na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Boa noite, Cereto e João. Muito alta. Olá, sou o Neném da cidade de Massapê, no Ceará. Olá, Neném. João, acho que o Flamengo optou errado em não contratar o Martial. A CBF vai ajudar a pagar o salário do Pedro e o Gabigol já vai sair no final do ano. Como é que houve um namoro muito próximo? Chegaram a trocar alianças ou nem isso com o Flamengo e o Martial, João? Como eu expliquei aqui no início, Cereto, o primeiro nome da lista era o Martial mesmo, né? Houve sim contato com o Memphis Depay, falaram com o Memphis Depay, Depay, tudo bem, e aí, que tal, o que você acha de jogar aqui? Ele falou, acho bacana, acho legal, tal, vamos conversar. Mas aí não chegaram a um acordo, o Flamengo achou a pedida muito alta e tirou o time de campo. Falou, vou buscar um outro nome. E o nome do Martial, ele sempre foi o primeiro da lista do Flamengo, né? O Flamengo realmente, esse aí, as conversas esticaram, teve namoro, quase um pedido ali para aquele jantar especial. Hoje, inclusive, à tarde, teve a apresentação do Gonçalo Plata e o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eles não ficaram na coletiva porque eles disseram que tinha uma reunião para definir um assunto importante. Eram as últimas tratativas com o Martial. Mas realmente ele teve um problema. Ele é um cara que não joga desde dezembro. Ele tem 28 anos, mas não joga desde dezembro. Ele está numa situação física bem pior que a do Memphis Depay. E fez uma exigência de um salário de 2 milhões, um pouquinho mais que isso, e 3 anos de contrato. Então o Flamengo analisou, falou, o cara não joga desde dezembro. Ele vai chegar aqui, já estamos em setembro. Ele está sem ritmo, vem de lesão, está pedindo uma grana. Com os jogadores que nós temos aqui, eu acho que é perfeitamente possível ocupar um pouco o espaço deixado pelo Pedro. Então, por isso, o Flamengo desistiu do Martial, mas que realmente teve conversa, proposta, contraproposta, teve sim conversa com ele, mas não rolou. Sabrina Fernandes, que é a nossa sócia. Casagrande, eu vou repassar para você, Venê, a pergunta do Flávio Venick, a dúvida, na verdade, né? Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Venê, Casagrande? Não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio.
Então, assim, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato, eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim, mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. O Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre, não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem um Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo. É claro, eu concordo com o Vanê, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo. Bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Copo meio vazio, o desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. É o treino? Eu tô ficando já boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é essa. dele Apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim, eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando. Não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você. Entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não e está sei. dando prioridade à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder.
Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro ele tá tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela tá muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. E se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro. Porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou que quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem? Se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai... Fala, meus queridos e minhas queridas, chegando com mais atualizações sobre o Flamengo. Gabigol faz treinos fora do Flamengo para recuperar a forma física. É isso aí. Gabigol retornou aos treinos no Ninho do Urubu na segunda-feira, dia 9. E o Flamengo realiza aí as últimas atividades antes de enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira, dia 12, pela Copa do Brasil. Gabigol voltou aos trabalhos no Ninho do Urubu e é uma opção para o técnico Tite. Inclusive, o centroavante tem feito treinos fora do mais querido para recuperar a parte física. Gabigol sofreu uma contusão na coxa no dia 15 de agosto contra o Bolívar, no Maracanã. Dessa forma, o centroavante esteve afastado dos gramados até então. Para buscar uma evolução mais rápida na parte física, o camisa 99 passou a realizar atividades também fora do horário de treino no Flamengo. Na ocasião, o atleta publicou fotos já durante a noite dessa segunda-feira. Titular da posição, o técnico Tite vai precisar mexer no setor ofensivo na partida contra o Bahia. Isso porque Pedro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está fora da temporada. Carlinhos não pode atuar na Copa do Brasil, pois já jogou pelo Nova Iguaçu. A seu treinador tem poucas opções para escalar o time. Além de Gabigol, outros 2 jogadores voltaram aos treinos nesta segunda-feira. O zagueiro Léo Pereira e o meia Jorgian de Arrascaeta. Assim, Tite ganha opções e, por fim, Nicolas de la Cruz ainda passa por transição e segue como dúvida para o duelo. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações.